Antes de começar esse vídeo, eu queria dizer que as coisas que eu vou falar no final são todas do ponto de vista de uma pessoa que foi aluna em uma escola e não educadora. E se você é professor e tá vendo esse vídeo e quer dar a sua opinião sobre o que eu vou falar no final do vídeo, por favor, chega aí nos comentários e diz o que você acha, porque eu quero saber a opinião de profissionais da educação sobre isso que eu vou falar. Oi galera, tudo bem? Aqui é a Carolina, mas vocês já sabem disso por conta do nome do canal. E hoje eu vou fazer um vídeo um pouquinho mais pessoal. Hoje eu vou mostrar pra vocês um pouco dos meus desenhos. Eu costumava desenhar muito durante a minha infância e a minha adolescência, e eu desenho um pouco ainda. E a minha mãe fez questão de guardar, todos os meus desenhos, então eu tenho bastante coisa pra mostrar pra vocês hoje. Eu comecei a desenhar com uns 12, 13 anos de idade. Eu desenhava muito baseado numa estética de anime, de mangá, porque eu era otaku. Isso é assunto pra outro vídeo, mas eu era otaku. E o meu traço era muito baseado nessa coisa de anime, de mangá. Esses desenhos aqui não são os primeirões que eu fiz, porque eu não achei a pasta. Mas eu tinha bastante coisa. Esse aqui é um desenho do Jonghyun, do SHINee. Eu também era muito fã de K-pop. E um do Minhyun. E desenhava bastante nessa época. Eu continuei desenhando por bastante tempo. E eu até tinha uma conta num site chamado DeviantArt, que é uma rede social de arte. Eu passava o tempo todo desenhando. Depois que eu saí do DeviantArt, eu fui pro Tumblr, que eu também não uso mais, mas postava muito os meus desenhos lá também. Vou mostrar alguns que eu curto muito, algumas coisas que eu gosto muito do que eu fiz. Esse aqui é um dos meus favoritos, porque eu sou muito, muito, muito fã da Ravenna, dos Jovens Titãs. Ainda não comecei a assistir Titãs, mas eu vou assistir. Muito, muito fã da Ravenna, mesmo. Esse aqui é um autorretrato que eu fiz com Copic. Foi um parto achar essas canetas. A minha tia trouxe elas de Nova York pra mim e eu usei o máximo que eu pude, o quanto elas duraram. E esse aqui é um desenho que eu fiz do Tom Hiddleston, porque eu também era muito, muito fã dele. Ainda sou! E eu tentei um pouquinho ir pra uma coisa mais realista e tal, mas eu não sei se eu fui muito bem sucedida. Agora eu vou mostrar pra vocês algumas das minhas pinturas favoritas que eu fiz. Tem essas duas aqui atrás que vocês já conhecem porque elas ficam aqui direto. Eu gosto de pintar em telas pequenas, porque tela muito grande me deixa um pouco ansiosa, porque é muito espaço pra preencher e eu gosto de pintar rosto. E de usar cores contrastantes, é uma parada que eu curto muito fazer. Que nem essa aqui atrás que tem um azulzão. E essas aqui são variações, mais ou menos, da mesma imagem. A ideia era uma menina com cabelo que fosse feito de nuvens. E aí eu fiz com mais ou menos o mesmo esquema de cores, esse aqui em aquarela e esse aqui em acrílico. Isso aqui foi um set de line art que eu fiz quando eu tava no set de um filme que eu tava fazendo. E não tinha internet na locação, então eu tinha bastante tempo pra desenhar. Trabalhei um pouco com aquarela também, mas minha maior parte nanquim, que eu curto muito usar. Desenhar direto de caneta às vezes é bom, porque você não pode ficar se corrigindo. O que a caneta fez e é isso aí. Então eu também gosto bastante de desenhar direto na caneta. Agora eu vou mostrar pra vocês a minha pintura favorita de todas as coisas que eu já fiz e eu acho que vai ser a minha favorita pra sempre. Essa placa aqui. Essa placa aqui é em homenagem ao meu cachorro, o Spike. Ele morreu em 2015. Foi uma morte muito triste porque ele desenvolveu um câncer que em uma semana ele já não tinha mais chance de sobreviver. Era um cachorro muito, muito, muito especial. Ele era muito doce e protetor e fazia uma parte muito importante da minha vida. E essa pintura foi o motivo de eu ter ido pro jardim a primeira vez depois que ele morreu, porque ele passava muito tempo no jardim e eu não conseguia ir pro jardim sem ele lá. E aí eu fiz essa placa. E eu acho que é a melhor coisa que eu já pintei em toda a minha vida e eu não sei se eu vou conseguir pintar nada melhor do que isso. Agora eu vou pro assunto mais sério. Esses aqui são 2 cadernos de rascunho que eu tenho, que eu usei durante o ensino médio. Especificamente durante o primeiro e segundo ano do ensino médio e durante o terceiro ano. Eu desenhava muito na aula. Eu desenhava muito enquanto eu tava em sala de aula. Esse caderno aqui tá praticamente cheio e com tipo vários desenhos e várias... É meio dificilzinho de ver daí, porque eles são todos meio clarinhos. E eu desenhava muito na aula, porque
sentia muito isolada em relação aos outros alunos. Eu estudei sempre em escola particular, em uma escola muito boa, com uma estrutura muito boa, com professores muito bons, com salas de aulas ótimas. Eu não posso dizer que eu tive uma experiência escolar nesse sentido ruim, mas o que aconteceu comigo é que eu tinha dificuldade para prestar atenção. Isso aqui é um pouquinho mais do line art que eu fazia. Eu tinha dificuldade pra prestar atenção. Eu tinha muita ansiedade. Foi quando a minha ansiedade começou a aparecer. Eu era muito repreendida por desenhar na aula. Não tô dizendo que desenhar na aula é certo, eu devia estar prestando atenção. Mas eu tinha muita dificuldade de prestar atenção. Eu acabava desenhando na aula. E uma das vezes que eu fui levada pra coordenação por conta disso, a minha coordenadora virou pra mim e disse: você desenha na aula pra escapar da realidade. Isso é uma forma de escapismo, você precisa estar aqui. E eu não sei o quanto exatamente isso me ajudou, porque foi uma constatação verdadeira, mas eu não tinha a capacidade nos meus 15, 16 anos de pegar aquilo e transformar numa coisa construtiva pra mim, eu acho. Então eu continuei desenhando na aula, porque eu me sentia isolada em relação aos outros alunos, eu sentia que eu tava aquém dos outros alunos em questão de nota, então eu sentia que eu não pertencia a estar ali. E como eu não pertencia a estar ali, eu precisava pertencer em algum lugar, e aí eu me sentia melhor desenhando. Eu acho que se a minha ansiedade tivesse sido tratada de forma mais direta pela equipe pedagógica da minha escola, talvez eu tivesse tido uma experiência um pouco mais leve, um pouco mais agradável. Eu não tô dizendo que os meus professores e os meus coordenadores são responsáveis pela minha vida e que eles tinham que ter resolvido o meu problema. Mas se a abordagem tivesse sido um pouco mais direta e tivesse levado a um acompanhamento psicológico, talvez ter apontado a necessidade de um acompanhamento psicológico, tivesse me ajudado na época. Bom, esses são os meus desenhos, essa é a minha arte. Se você também desenha, por favor, coloca aí no comentário o link para sua arte para eu poder ver o que você faz. Eu quero muito ver a arte de vocês. Esse vídeo foi bastante pessoal para mim. Educadores e professores, por favor, deem a opinião de vocês, eu quero saber o que vocês acham. E é por aqui que eu vou terminar esse vídeo. Obrigada por ter assistido.